Tudo bem, certo. Estou sendo presa? Está. Espere um pouco. Espere um pouco. Posso perguntar? Temos tempo para conversar. Todo mundo se arrepende, sabe, de não fazer tudo certinho, de não colocar os pingos nos is. Essa é Autumn Bardisa pega em flagrante, e o que ela fez é simplesmente inacreditável. Ela trabalhou como enfermeira para milhares de pacientes sem licença, falsificando credenciais e enganando o hospital por meses. Como ninguém percebeu isso antes? O que aconteceu quando ela finalmente foi pega e teve que enfrentar um juiz? Adivinha? Nós vamos falar sobre isso agora mesmo. Temos novidades nesse caso. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Então imagine que você chega a um hospital. Normalmente você confia nas pessoas que estão lá cuidando de você, certo? E se uma dessas pessoas não for quem disse ser? Foi exatamente isso que aconteceu em Palm Coast, Flórida, onde Autumn Bardesa trabalhava como enfermeira. Ela não estava apenas burlando as regras. Ela estava fingindo ser outra pessoa completamente diferente, atendendo milhares de pacientes sem uma licença válida. Então, como ela conseguiu enganar todo mundo? Eu vou te contar. Ela foi pega, é claro, e compareceu diante de um juiz esta semana para pagar as consequências. Eu vou te contar quais são essas consequências. Vamos ouvir um especialista jurídico que explicará o que isso significa e o que considerar. Mas preciso contar como tudo veio à tona, ok? E Bardesa, aliás, falou após a sentença. As palavras dela foram no mínimo interessantes. Então, de acordo com o xerife do condado de Flagler, Autumn Bardesa, de 29 anos, foi contratada pela Advent Health Palm Coast Parkway em julho de 2023 como técnica avançada de enfermagem. Ela afirmou que havia concluído sua formação em enfermagem, que havia passado no exame nacional. Mas, na realidade, ela ainda não havia obtido o registro para atuar como enfermeira. E, aparentemente, ela usou o número de licença de outra enfermeira registrada em seu nome, Autumn Hood, para parecer que ela tinha. A história dela sobre um novo sobrenome após o casamento enganou o empregador até ela ser considerada para uma promoção. Vamos explicar isso em seguida. Mas, ao longo dos 7 meses seguintes, a investigação revelou que Bardesa atendeu 4.486 pacientes durante seu tempo na Advent Health. Tudo isso sem uma licença de enfermagem adequada. Oi, você é a Autumn? Sim. Você pode sair do carro pra mim, por favor. Vire-se e coloque a mão no seu nascimento. Espera, o que está acontecendo? Coloque as mãos nas costas. Ok, meus pais estão do outro lado das prateleiras. Ok, tudo bem, tudo bem. Eu estou sendo presa. Você está. Espere um pouco. Espere um pouco. Posso perguntar? Temos bastante tempo para conversar. Só nos dê um minuto. Sim, nós cuidaremos de tudo. Ó, Meu Deus. Tenha um bom verão e continue assim. você tem outras armas para Júlia 345. Deixa eu te dizer, há um mandado de prisão contra você por crime grave, ok? Tem uma fiança nisso, ok? O que é bom, eu acredito que o valor da fiança é de 70 mil, ok? Ok? Então você pode pagar a fiança e sair. O quê? Por quê? Você sabe do que se trata tudo isso? Na verdade, não. Tive um problema com o departamento de saúde, mas tenho licença. Achei que estava tudo resolvido, pois está regular e ativa. Tudo bem, então isso realmente decorre disso. Nós fomos contatados, não eu diretamente, mas um cara do Departamento de Saúde e Serviços Humanos entrou em contato com você há alguns meses. Sim, eu tinha uma advogada e não tive mais notícias. A advogada falou com ele e informou que você já tinha representação, entre outras coisas. Sim. Eu adoraria conversar com você, mas se sua advogada quer estar presente para essas perguntas, obviamente tenho limitações sobre até onde essa conversa pode ir. Posso saber o que isso tem a ver com fraude médica? Posso conseguir a informação exata. Eu não me lembro de cabeça agora, mas tem a ver com questões médicas e coisas desse tipo. Tudo bem. Você tem 7 acusações de furto de identidade e 7 acusações de exercício ilegal da profissão. E isso realmente vem de tudo relacionado ao Departamento de Saúde, a Advent Health e todas essas coisas. Quero dizer, você já está ciente disso. Você já deu depoimentos para eles, para outros investigadores antes. Essa é só a primeira vez que você me encontra. Certo, identidade. Então, não, eu estive com os outros caras quando eles estavam fazendo a investigação deles, mas eu não estive cara a cara com você. Certo, o que eu estou dizendo é... Eu só estou ficando... Então, Posso ao menos ligar para ela do meu celular? Sim, bem.
Não, sem problemas. Vamos deixar você fazer tudo isso. Agora, a gente não pode simplesmente tirar as algemas de você, porque, assim, eu sei que você está dizendo que não vai reagir, mas, tipo, você já viu TV, assiste aos filmes, você sabe como é. Nunca tive histórico de reabilitação nem fiz nada. Eu não estou dizendo que você fez, ok? Mas a gente só não quer. A gente não quer que a situação piore porque tiramos as algemas de você. Mas o que podemos fazer é chamar a pessoa que está cuidando do seu filho. E se você quiser contar para ela o que está acontecendo, você pode. Ou se preferir, nós podemos contar para ela. Posso ligar pra ela? Você pode só tirar as algemas pra eu ligar pra ela pelo telefone, pelo menos? Sim. Sim, tudo bem, ok. Não tenho certeza se vamos deixar. Vamos colocar seu telefone no Viva Voz para você. Sim, vamos colocar seu telefone no Viva Voz. Não estou dizendo que você vai fazer algo. Tiramos as algemas, isso te dá... Coloca ali, certo? Tudo bem, não é. É 041... E você pode ir pra uma chamada recente? E depois Gabby? Sim. Tim, Tá bom, sim. Vou aumentar para você. Parece que sua porta da frente está aberta. Sim, estava andando. Sim, por favor. Você quer entrar um pouco para sair do calor? Sim. Digo, tem mais alguém dentro da casa? Eu sou a Chaves. Ok, você consegue ver? Alguém pode... Tem mais alguém dentro da casa? Só meu cachorro, mas ele me chama. Pode me soltar? Não vou fazer nada. Você não pode soltá-lo agora. ok, venha comigo pela casa. Aqui quero dizer, como eu disse, só sente-se. Sim, eu só vou mover meu carro na entrada da garagem. Eu preciso dizer isso rapidinho. Você viu as manchetes sobre quantos americanos estão lutando com dívidas agora? É sério, mas aí aparece. Isso está nos seus próprios números, com saldos subindo, taxas e pagamentos mínimos se prolongando por anos. Mas não precisa continuar assim. Por que eu digo isso? O patrocinador de hoje, PDS Debt, já ajudou centenas de milhares de pessoas a sair das dívidas, reduzir o que devem e retomar o controle. A PDS Debt oferece soluções personalizadas para quitar dívidas de cartão, empréstimos ou contas médicas mais rápido, sem exigir pontuação mínima de crédito. Eles vão além dos números e criam planos personalizados para te ajudar a colocar o dinheiro de volta onde ele pertence, no seu bolso. Além disso, eles têm nota A+ do Better Business Bureau. Cada mês que você espera vai te custar mais, mas sua saída começa agora. Quando os números estiverem claros, haja. Retome o controle em 30 segundos. Faça sua avaliação personalizada gratuita e descubra a melhor opção para você em pdsdebit.com/sidebar. É pdsdebit.com/sidebar, pdsdebit.com/sidebar. O departamento do xerife do condado de Flagler, a unidade de captura de foragidos, prendeu Bardiza em sua casa em Palm Coast no dia 5 de agosto de 2025. E o xerife Rick Staley chamou esse de um dos casos mais perturbadores de fraude médica que ele já investigou, observando que ela potencialmente colocou milhares de vidas em risco. Acreditamos que há mais de 4.400 pacientes que ela, de uma forma ou de outra, esteve envolvida no atendimento no Advent Health Palm Coast, que é o nosso hospital mais novo no condado de Flagler. Essa é a questão, certo? Não é um crime inofensivo. Como isso passou despercebido tanto tempo? Bardiza aparentemente disse ao RH que havia passado no exame de licenciamento. E quando essa promoção surgiu em janeiro de 2025, um colega fez uma checagem de licença. E foi aí que a licença de CNA expirada foi descoberta. E pelo visto, ela nunca apresentou certidão de casamento para comprovar suas credenciais, como consta na denúncia sob juramento de Bardiza de janeiro de 2025. Mas ainda mais estranho, a enfermeira cujas credenciais ela usou, Autumn Ruba, estudou com Bardiza, mas não a conhecia pessoalmente. Duas Autumns trabalham na Advent Health, mas em hospitais distintos, segundo o departamento do xerife do condado de Flagler. Inacreditável. Agora, autoridades também receberam relatos de que Bardiza deu medicamentos que exigem receita a colegas, como Ozempic e injeções anticoncepcionais. Embora eu deixe claro, nenhuma acusação relacionada a drogas foi apresentada, de acordo com a denúncia. Então, ela é pega em casa, policiais na porta, câmera corporal gravando e você pensa, ok, caso encerrado, certo? Aqui é onde fica sério, o Estado não deixaria isso passar. Bardiza foi acusada de vários crimes graves por atuar sem licença e se passar por outra pessoa, segundo registros do Tribunal do Condado de Flagler. Nos meses seguintes, ela passou por audiências preliminares e provas cada vez mais fortes.
Mas o que aconteceu foi que, em vez de passar por um julgamento completo, Bardes acabou optando por não contestar as acusações. Em 7 de abril, ela compareceu a um juiz do condado de Flagler. E bem, sabe de uma coisa? Vamos falar exatamente sobre o que o juiz decidiu em um instante. Mas por que não queremos falar sobre isso? Para conversar com a gente, a advogada da Flórida atuante em julgamentos, Alexis Rosenberg. Faz tempo que não a vemos. Queremos conversar sobre isso, então não revele a sentença ainda. Vamos falar sobre qual foi a sentença. Mas por que optar por não contestar as acusações? Porque ao invés de ir a julgamento, ela retirou a declaração de inocente e apresentou uma de nola catendre. Eu pronunciei errado, nola catendre. Acho que agora estou dizendo certo. 2 acusações: exercício ilegal de profissão da saúde e uso fraudulento de identificação pessoal, segundo os registros do Tribunal do Condado de Flagler. Por que você acha que ela fez isso? Então, esse tipo específico de declaração, que a gente chama no mundo jurídico de nolo, basicamente é se declarar culpada sem admitir culpa. É basicamente isso. Isso é uma exceção na Flórida. Alguns outros estados podem ter, mas nem todos oferecem essa possibilidade de acordo. Então, não é incomum que réus escolham esse tipo de declaração se estão inclinados a se declarar inocentes. Essa é a declaração que eles acabam apresentando. Qual a vantagem disso? Por que não simplesmente se declarar culpado? Sempre penso, não vou admitir no tribunal que fiz isso, mas eu não vou lutar contra a promotoria, não vou contestar o caso. Tem algo nisso? Eu não quero admitir. Isso preserva seus direitos de alguma forma? Bem, você não está admitindo, e isso é bem comum na Flórida. É meio incomum para um réu que está apresentando uma declaração dizer exatamente não culpado, então não é incomum. O benefício... Não há necessariamente nenhum benefício além do fato de que você realmente não está admitindo nada. Então, potencialmente, você sabe, de um ponto de vista civil, há algumas coisas que se aplicam ali que são um pouco diferentes quando você faz esse acordo, mas do ponto de vista criminal, na verdade, não. Você está surpreso? Com base nas evidências... Foi um bom trabalho de advocacia, com certeza. Quero dizer, tínhamos uma advogada que entrou e no final negociou um acordo muito bom para ela. Então, eu estou surpresa. Mas como conversamos quando isso veio à tona inicialmente, sabe? Eu achei que a promotoria teria uma batalha difícil, porque ela foi contratada e ela realmente tinha uma licença. Então, essa foi uma situação, como discutimos anteriormente, em que talvez ela estivesse atuando fora do seu escopo, mas que realmente não chegava ao nível de ser algo criminoso, porque ela tinha a licença de assistente de enfermagem certificada, ela só não tinha a licença de enfermeira registrada. Entendi. Então ela fez isso e você chega ao dia 7 de abril, certo? E o tribunal deu a sentença dela e Bardesa foi condenada a 60 meses em liberdade supervisionada. Não é permitido encerramento antecipado até 36 meses, então você terá mais 5 anos em liberdade supervisionada, sem chance de encerrar antes de 3 anos. Ela perdeu permanentemente, a licença de enfermagem dela e está proibida de trabalhar na área médica. E ela também foi obrigada a cumprir o programa Moral Recognition Therapy, realizar 50 horas de serviço comunitário e apresentar um pedido de desculpas sincero de pelo menos 500 palavras. Abordamos várias sentenças diferentes aqui no Sidebar. Isso é diferente. Fale comigo sobre isso. Bem, é um pouco diferente. E essa juíza parecia bem compreensiva, pois também passava por isso. Você foi à escola, fez testes iniciais, mas não há evidências de que tenha prejudicado algum paciente. Parece que você atuou como uma ótima enfermeira e ela realmente passou por tudo isso. A única coisa que o juiz disse foi que ela não conseguiu aquela licença, o que é meio importante. Então, sabe, eu realmente acho incomum que ela tenha dado apenas essa pena de liberdade vigiada para ela. Acho que o verdadeiro peso é que ela nunca mais poderá exercer a profissão. A juíza achou triste, pois parecia que ela poderia ter sido uma enfermeira excelente, e o público precisa de ótimas enfermeiras. Você acha que isso passa uma mensagem? Não vi muitos casos assim ou nesse nível. Mas isso manda um recado para outras pessoas que são acusadas de exercer ilegalmente a profissão? Eu diria que não manda, manda um recado de que você pode simplesmente não receber nenhuma punição. A diferença nesse caso foi o que o juiz falou. Ela realmente tinha feito faculdade de enfermagem, diferente do que normalmente se vê.
Especialmente há muitos casos em Miami onde você tem alguém vindo de outro país. E você sabe, eles estão em Miami, na garagem, fazendo cirurgia plástica sem qualquer treinamento médico. Ela foi clara ao distinguir isso, assim como a juíza registrou que não havia evidências de que alguém tivesse sido prejudicado. Mas não, eu não acho que isso envia uma mensagem muito forte. Porque no fim das contas, ela realmente mentiu para o empregador e deturpou isso. Ela não tinha licença para atuar como enfermeira e mesmo assim deixaram. Felizmente ninguém se machucou, mas eles deixaram ela atender pacientes como enfermeira e nessa função, e alguém poderia ter se machucado. E quanto à carta de desculpas? Por que isso é impactante do ponto de vista legal? Por que mandar alguém fazer isso? Olha, pessoalmente eu acho isso ridículo. Eles fazem isso com crianças em idade escolar e eu também acho ridículo nessas situações. Eu acho que talvez a juíza só estava tentando pensar em algumas punições criativas, talvez para fazer ela sentar e realmente refletir sobre o que fez e como fez. Definitivamente foi uma decisão ruim, mas isso tem algum impacto na vítima? Eu acho que não, e também não acho que tenha do ponto de vista da punição. Quer dizer, na minha opinião pessoal, eu acho isso um pouco ridículo. Bem, ela falou, na sentença dela, e também conversou com a mídia depois, e disse algo sobre se isso deveria arruinar a vida dela. Aqui está o que ela disse, Todo mundo se arrepende, sabe, de não conferir tudo direito e de garantir que tudo estivesse completo. Mas eu acho que um erro não deveria arruinar a vida de alguém. Então, Alexis, ela chamou isso de um erro. Quero dizer, ela foi acusada de atender mais de 4.400 pacientes sem licença. Ela foi acusada de roubar a identidade de outra enfermeira. É isso que você quer chamar de erro depois de fazer uma coisa dessas? E talvez isso te dê uma ideia de como ela se declarou. Mas depois que o juiz concedeu certa leniência... Eu diria que foi um erro. Eu definitivamente acho que foi, sabe, uma decisão ruim da parte dela, mas eu realmente acredito que foi intencional. Se ela deu o número daquela outra enfermeira, sabe, não tem como negar isso, então ela tinha a intenção de fazer o que estava fazendo. Mas eu realmente acho que o empregador da Advent Health, sabe, também é responsável. Porque eles têm a obrigação de garantir que suas enfermeiras e profissionais de saúde estejam devidamente licenciados e credenciados. Então, mas isso não deve tirar a responsabilidade das ações dela. Quero dizer, no fim das contas, a vida dela está totalmente destruída? Não, mas quero dizer, ela definitivamente vai precisar encontrar outra carreira. É improvável que ela consiga voltar, mesmo depois que tudo isso acabar. A chance do conselho de enfermagem dar uma licença para ela é muito pequena, não necessariamente impossível, porque ela pode tentar novamente depois que tudo isso acabar. Mas é muito improvável que a Flórida vá dar uma licença de enfermagem para ela. Porque foi ordenado que ela não poderia ser, ela teve que abrir mão da que ela tinha, que eu acredito que já tinha expirado, a de assistente de enfermagem certificada. E que ela não pode ir e atuar na área médica. E ela não pode solicitar nenhuma licença para isso, 5 anos depois disso, ela pode. Mas isso depende do conselho responsável pelo licenciamento, e o conselho responsável pelo licenciamento, nessas circunstâncias, provavelmente não vai emitir uma licença para ela. Foi interessante porque no começo você disse, sabe, que poderia ter sido uma batalha difícil para a promotoria. Mas, por outro lado, você acabou de falar sobre a ideia de assumir a identidade de alguém. Ela não conseguiu superar isso, então você acha que ela teria sido considerada culpada? Se tivesse levado isso a julgamento. Por algumas das acusações, sim, eu acho que o problema, praticar fraude de identidade, usar a identificação de outra pessoa, acho que isso era bem claro. Isso teria sido relativamente fácil para a promotoria, mas exercer a profissão sem licença seria muito mais difícil. Porque ela foi contratada para uma função médica, ela tinha uma licença de menor nível e a questão era realmente o que exatamente ela estava fazendo. Porque antes de ela fornecer esse número, ela ainda estava trabalhando em alguma função médica. Eles teriam que analisar todo o faturamento e mostrar os prontuários médicos. O que exatamente ela fazia? E será que ela passou de assistente de enfermagem certificada, que era o cargo inicial dela e para o qual ela foi contratada para outra função? As funções reais ultrapassaram esse escopo e entraram no escopo de atuação de uma enfermeira? Esse é um bom ponto. Bem, essa é a conclusão. A menos que ela, você sabe, volte a aparecer nas notícias de alguma forma. Não temos nenhum motivo para acreditar nisso. Uma conclusão interessante para um caso marcante.
Alexis Rosenberg, obrigado pelo seu tempo. Obrigada por me receber, como sempre. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir na Peacock da NBC. Me sigam no X e no Instagram e assistam meu programa na News Nation, Jesse Weber Live, de segunda ou a sexta, às 23h, horário do leste. Até a próxima, pessoal!